Olá, meus amigos, muito boa tarde. Renato Salvador aqui. Se você chegou pela primeira vez a esse canal, hoje é terça-feira, né? 19 de agosto de 2025. Esse canal, então retomando, se você chegou a primeira vez aqui, esse canal fala sobre cibersegurança, sobre privacidade de dados e sobre Bitcoin. Mas nos últimos dias não tem como, né? As crescentes tensões aí diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos fazem com que a gente aborde sistemas em questão, principalmente para falar da sua soberania financeira. Então esse canal não é um canal de investimentos, é um canal sobre tecnologia. Então eu não sou comentarista político, não sou economista, né? Mas eu estou preocupado com a proteção real do seu patrimônio, tá? Imune a qualquer tipo de confisco. Então, se você gostar do meu conteúdo, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e compartilhar com os amigos para que chegue mais pessoas aí os vídeos que a gente grava no dia a dia, né? Se você olhar aqui no nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo técnico aqui também e vez ou outra a gente comenta, né? E não tem como comentar nada diferente do que está acontecendo, né, gente? Então, hoje a gente vai comentar todos os desdobramentos aí que estão acontecendo depois das movimentações que ocorreram ontem no Superior Tribunal Federal, né? Só que antes disso, sempre dois recadinhos, vou procurar ser breve. Então, se você não tem conta aberta em uma corretora, abra sua conta na LBank, link e código promocional na descrição aqui desse vídeo. Não vou perder muito tempo. E se você precisa de uma plataforma, o Bitcoin está caindo hoje. Se você quer entender por que ele está caindo, tá? Tem a ver com geopolítica, tem a ver com liquidação de fundos e tal. E se você está desesperado é porque você não assiste meus vídeos, você não entendeu ainda que Bitcoin não é um investimento, né? Bitcoin é um estilo de vida, é uma filosofia. E se você entende e segue o meu canal, você entende o momento certo de comprar, momento certo de vender e a estratégia a montar, porque você usa o nosso CryptoBot. O CryptoBot ele veio não como uma ferramenta de investimentos, mas uma ferramenta que te ajuda a entender o que está por trás do Bitcoin. CryptoBot mais os meus vídeos, você vai entender e vai ficar tranquilo com relação a quedas, a variações. Você não vai ficar eufórico nas altas e não vai ficar desesperado nas quedas, beleza? Então cryptobot.app.br também está na descrição daqui do vídeo. Bom, hoje a gente não tem muito o que falar aqui, vamos direto para o assunto aqui, pessoal. Vamos comentar aqui o que está acontecendo aqui, né? Que a encruzilhada, deixa eu fechar isso aqui, a encruzilhada para os bancos após a decisão de Flávio Dino, matéria do Infomoney, há cerca de 4 horas atrás. Então aqui, ó, mercado destaca riscos relacionados à atuação de instituições brasileiras. Estava assistindo até agora há pouco o Paulo Figueiredo Show, né? Então, ontem eu gravei um vídeo sobre a Magnitsky e desde lá de trás ele já vem falando disso. Na verdade, o Olavo de Carvalho fala desde 2020, foi acho que uma das primeiras pessoas que falou da Magnitsky que eu tenho conhecimento, tá? Eu nem sabia o que era isso, mas recuperaram um tweet dele de 2020 falando sobre a Magnitsky. E tem um fato que o Paulo Figueiredo comentou que é interessante, né? Tem dois tipos. O ministro Flávio Dino, ele é conhecidamente comunista, né? Então, inclusive na posse dele, né? O Lula fala isso, né? Então, eu com muito orgulho, pela primeira vez no STF, né? Eu nomeio aqui um juiz tal que é genuinamente comunista. Então, ele é comunista. Ele não nega, isso não é eu não estou falando isso em nenhum caráter degenerativo ou pejorativo. Ele é assumido. Ele recentemente falou que não é, que tinha acabado, não, mas ele já afirmou várias vezes, o próprio Lula falou isso na posse dele, então ele é. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem duas coisas que comunista não suporta. Um é os Estados Unidos, certo? E outro é banqueiro. Então, você começa a entender o que está acontecendo, o que está por trás aqui, por que ele está dobrando a aposta, né? E a gente aqui tá com a pipoca na mão para ver o que está acontecendo. Então, olha aqui, ó, decisão do ministro superior que determinou que todo bloqueio de ativos ou contas de brasileiro só pode ocorrer com autorização da corte, que na verdade foi o gancho que ele pegou da DPF de ontem, né?
Então, gerou preocupação no mercado financeiro. Então, Faria Lima em perigo, né? De acordo com Faria Lima, Moema, né? Eu conheço muita gente desse povo aí, viu? De acordo com o colunista do Globo, Malu Gaspar, executivos de 3 instituições afirmaram que a medida deve ter pouco efeito imediato sobre as sanções da lei Magnitsky aplicadas ao ministro, né? Sancionado, já que, segundo eles, as restrições cabíveis contra o magistrado a esta altura já estão em curso. No médio e longo prazo, entretanto, a decisão pode criar um impasse significativo para as instituições. Rodrigo Marcati, economista e CEO da Aveia Investimentos, avalia que os bancos podem se ver numa encruzilhada. Pois é, né? Que coisa. Caso o STF, né, determine o descumprimento da lei Magnitsky, né? Ele lembra que muitas instituições financeiras brasileiras têm operações exterior. É exatamente isso, pessoal. A questão aqui não é da aplicabilidade, eu já falei ontem, vou repetir, não é a aplicabilidade da lei no Brasil. Não, ela não se aplica no Brasil. A questão não é essa. É que a imprensa, Globo, CNN, né, gostam de criar essa narrativa para parte da população cair nessa de que os Estados Unidos está interferindo na soberania nacional. Não é! Não é, cidadão. A lei é lá. Só que o problema é que as instituições financeiras ganham dinheiro lá. E se descumprirem a lei, serão sancionadas lá. Ficou claro agora? Não só as instituições financeiras, todas as empresas que têm negócios nos Estados Unidos e que tiverem negócios com sancionado serão penalizadas lá. Não tem a ver com soberania, isso é uma besteira. E também uma outra coisa que falam sobre a lei é que a lei tem o primeiro nível, tem o segundo nível, e o Brasil está no primeiro. Não existe isso na lei. Isso é coisa da Globo News, né? O pessoal da Globo News, não, porque a primeira versão, que é a lei mais branda, não existe isso na lei. O que existe são sanções primárias aplicadas ao sancionado, sanções secundárias, que é o que vai acontecer com as instituições financeiras, e vai acontecer com o seu fundo de investimento também, que está nessas instituições. Compre Bitcoin. Então, ele fala aqui relações com associadas a escritórios e bancos americanos, além de relações com multinacionais. Nesse cenário, afirma, os bancos ficariam diante do risco de cumprir uma ordem do STF, que poderia, por outro lado, resultar em multas ou impactos diretos nos negócios, fechamento dos escritórios deles lá. Vai ficar no limite em que o banco ser responsável por tomar um risco ao atender uma ordem do Supremo ou algo que possa trazer multa e impactar negócios de instituições. Tem o banco BNP Paribas, ele chegou a tomar, o que é francês, né? Ele tomou uma multa de 9 bilhões de dólares. Isso é relativo ao lucro do Itaú do ano passado, cara. Isso quebra o banco. Quebra o banco. Isso é muito sério, isso é muito sério. Pedro Moreira, sócio da Uni Investimentos, diz que bancos agora se encontram numa saia justa. Pois é. Flávio Dino, o ministro é comunista, ele não esconde isso. Se tem alguém que ele não gosta do pessoal de bancos. Né? Então, sabiam muito bem o que estavam fazendo, né? O pessoal... Enfim, deixa para lá. Ele diz que o cenário mais extremo seria a aplicação de sanções aos bancos brasileiros, o que seria devastador. Olha aqui, ó. Devastador por conta do impacto na atuação dos bancos no mercado internacional. Pois é, pessoal. O maior risco é os bancos brasileiros perderem a participação no mercado internacional. End of game. E lembrando que grande parte dos principais bancos brasileiros tem uma participação relevante no mercado americano. E caso acontecesse a aplicação dessa lei, na sua forma raiz rígida, os bancos brasileiros perderiam acesso ao mercado internacional. E aí a gente poderia desencadear um problema bancário aqui. Então, eu nem vou continuar lendo a matéria. Então ficou claro agora? Para você, principalmente você das outras redes sociais que entra, gado, cara, sempre, o povo brasileiro é de uma ignorância, assim, com perdão da palavra, que não lê, não vai atrás das coisas. Não tem torcida aqui, Lula, Bolsonaro, eu torço pro Bitcoin, velho. Eu torço pro Bitcoin. E se você segue meu canal aqui, eu tô para falar para você também torcer. Não dependa de um cara que salvar a sua vida. A gente não tem nenhuma decisão sobre Flávio Dino, nenhuma decisão sobre Lula, sobre Moraes, sobre Bolsonaro. Eu quero que se resolvam. Eu quero saber da minha vida, do meu patrimônio, dos meus filhos.
Eu não tenho nada a ver com a briga deles, só que é o seguinte, a decisão deles vai impactar diretamente em você, né? E aí eu trouxe outra aqui, que isso foi tudo, opa, deixa eu fechar aqui, foi tudo contra isso. Então os Estados Unidos escalou, essa matéria é um pouco velha, né? Os Estados Unidos ontem, né, depois, foi Scott Bessent, né, que respondeu, né, que é o escritório de assuntos do Ocidente aqui, né, afirma que nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelo ZEBA ou proteger alguém de severas consequências de descumpri-las. Aqui está errado, né? Então, e aí, isso aqui, eu não vou entrar nesse requisito aqui de ataque à pessoa, porque é o problema deles, eles são grandes, eles que se entendem, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, tá escalando, pessoal. Tá escalando, né? Essa matéria aqui é de hoje, é a matéria de hoje. Pessoal, a gente poderia fazer um vídeo aqui falando sobre os desdobramentos, não só sobre instituições financeiras, mas para outras empresas. Se a gente pegar o STF, por exemplo, a gente encontra empresas ali fornecendo licenças para servidores como a Microsoft, o Windows Server. A gente pode estar falando da Amazon, que oferece infraestrutura em nuvem, oferece licenças de banco de dados, né? Então, a Cisco, que oferece toda a intercomunicação ou parte da intercomunicação. Então, são tantas empresas que podem, de uma hora para outra, ter que desligar o fornecimento de soluções. Desligar. Gente, isso é muito sério. Essa brincadeira é muito séria. Tem muita gente falando só de bancos, de empresas de investimento, e estão esquecendo de todo o resto. A Apple se obrigada a tirar todos os aplicativos de bancos, por exemplo, da Apple Store. Isso poderia afetar, inclusive, a própria rede Pix de pagamento, cara. Isso é muito sério. Muito sério, né? Então, por isso que eu falo, não dependa, pessoal, não dependa. A gente não tem o que a gente não tem controle, o que a gente não tem poder de decisão, a gente não tem que se debruçar. A gente tem que se debruçar no que a gente tem poder de decisão e controle, que é a nossa vida e, no máximo, no limite, tendendo infinito, dos nossos filhos. Por isso que eu sempre reitero aqui, assista os meus vídeos, compartilhe com seus amigos, faça seu Bitcoin autocustódia. Tire seu investimento de tesouro, ações. Gente, se isso escalar no nível, no limite, vai pegar não só instituições financeiras, mas vai pegar todo mundo, pessoal. Todo mundo. É Coreia do Norte. E aí, o que você tem de patrimônio vai derreter. E você duvida da capacidade do ministro? Eu não duvido. Eu não. Eu já falei no começo do vídeo o que ele não gosta. E você duvida? Você duvida que você acha que algum dos dois lados vai ceder? Eu acho que não. E vai refletir em você. É você que vai refletir. É você. Então, pessoal, assista os meus vídeos. Faça Bitcoin autocustódia. Compre Bitcoin. A janela de oportunidade está se encerrando. Bitcoin autocustódia. Compre na nossa querida L-Bank. Beleza? Faça sua autocustódia. Peça ajuda do CryptoBot e proteja seu patrimônio. Proteja a sua família, porque dias complicados se avizinham. Beleza? O vídeo de hoje é esse. Vamos ficar atento a isso. Aqui tá parecendo, tá mais legal que seriado da Netflix. Um abraço.